Karine, boa noite, RC Mel. Que Deus abençoe a todos vocês. É com muita alegria que retornamos à nossa semana de estudos. Nós vamos ler o Evangelho, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ler o primeiro parágrafo do item 6, Causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida... Vocês estão ouvindo, meus queridos? O som tá bom? Ok. Então eu vou recomeçar aqui a leitura, porque eu estava percebendo aqui o ambiente assim um tanto quanto tumultuado aqui na sala. Vamos então prestar atenção no Evangelho, o item 6, o primeiro parágrafo. Causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Nós vamos parar por aqui para que a gente possa, nesse momento, fazer a nossa prece, porque vamos começar o estudo do nosso livro, Memórias do Suicida. Estamos aqui procurando nos harmonizarmos, procurando nos envolvermos nessas vibrações de harmonia e de paz para início do nosso estudo. E vamos dizer assim: querido amigo, querido mestre, Senhor Jesus, nesta semana, Senhor, retornando a este momento de estudo, onde buscamos essas orientações que para nós são tão valiosas, aqui estamos te pedindo que nos abençoe, que nos proteja a todos e que nos dê a condição salutar de compreensão, para que, ora, Senhor, absorvendo essas informações trazidas pelo nosso companheiro Mário, possamos estar atentos, valorizando a vida, valorizando as oportunidades que tem nos dado. E a esses companheiros, Senhor, que vivenciaram as dificuldades do suicídio, que eles, onde estiverem, recebam o nosso carinho, o nosso respeito e as nossas melhores vibrações. Que a bondade de Deus possa estar acalentando a cada um deles, renovando as suas energias e que, pelo menos por um instante, eles percebam essas vibrações de amor, esse carinho que estamos, ora, envolvendo a todos e mostrando a eles que terão certamente uma nova oportunidade de continuarem a sua trajetória evolutiva. E nós, Senhor, que aqui nos encontramos, imploramos a Ti, Senhor, que nos auxilie, que nos dê a força do equilíbrio e as bênçãos da Sua paz. Pedimos neste momento que abençoe a todos esses irmãos que se encontram aqui nesta sala, para que possamos, de forma agradecida ao Teu bondoso coração, estarmos em sintonia com esses que do mais alto vêm em nosso auxílio. E neste momento pedimos ao Teu coração generoso que nos dê a permissão para início desse estudo da noite de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês, que esses benfeitores amigos recebam o nosso agradecimento sincero e que Deus abençoe a todos. Um beijo, meus queridos companheiros. Vou passar para você, Kanda. Que seja de muita paz esse momento de estudo. Fiquem com Deus. Beijão, Hermes. Você está na sala. Que Deus te proteja. O som tá bom, né?
Boa noite a todos. Então, vamos lá. A Maninha já botou aí a página 46. Primeiro parágrafo. Porém, havia mais ainda. O leitor perdoe à minha memória estas minudências, talvez desinteressantes, para o seu bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artístico. Cumprimos um dever sagrado tão somente, procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, há perdido muita alma descrente em meio dos desgostos comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da régua sinistra, destacava-se, por fealdade impressionante, meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno, atirando-se sobre as rodas de um trem de ferro. Trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração. As vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas, num emaranhado de golpes e sobregolpes, tal se fotografada fora naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito, a deplorável condição em que o suicídio nos reduziu o envoltório carnal. Nesse tempo, ó meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca das gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentações tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefenso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhava. Pois o terrível gênero de suicídio, os mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizara a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formara ao redor de si. Impressionante. Vai lá, Mário. Som ok? Ok, então vamos lá. Então nós vemos aí Camilo. Não escreve aqui literatura, né? Embora seja um trabalho magnífico, né? A descrição dele. Mas nós vemos que ele não escreve para agradar. Ele escreve para cumprir um dever sagrado. Descreve a realidade, isso.
Qual era o dever sagrado dele? Falar que o suicídio era um erro. Era uma porta falsa de saída. Camila, ele escreve com esse fito mesmo. Primeiro, porque era suicida. E sabia de antemão o que sofreria aquele que buscasse o suicídio. E sendo um homem que viveu das letras, um beletrista, nada mais justo que ele, através das letras, procurasse socorrer as pessoas. Socorreu tanta gente. Com as suas palavras, quando encarnado, né, que o escritor sempre ajuda alguém, o bom escritor. Mesmo que seja com entretenimento, mas sempre ajuda. Então ele agora era um dever sagrado dele, como se diminuísse também a dor dele. E olha que, para ele contar tudo isso, sente isso dentro dele. Né? Quem rememora, quem relembra, revive o problema. Então estava ele aqui, cumprindo um dever sagrado, que há serviços que a gente faz para cumprir um dever sagrado. Aqueles que caíram pela inteligência, muitas das vezes terão um dever sagrado de socorrer os outros pela inteligência. Era um caso até narrado, né, pelo tio Walt, sobre Leon Denis, que Leon Denis lembrava dele, uma das encarnações, em que ele, Leon Denis, como um chefe bárbaro, mandava que seus comandados ferissem os soldados inimigos na cabeça. Que não se preocupasse com o corpo. Ferisse eles na cabeça, que arriava a eles. E hoje, por onde Leon Denis levanta a gente? Não é pela cabeça? Pelo raciocínio? Pelo estudo? Olha que interessante. Dever sagrado, né? Dever sagrado. A gente vê o próprio amigo, né? Amigo do coração, né? Que é o Luciano dos Anjos. Vocês conhecem o Luciano dos Anjos, não conhecem? Conhecem ou não? Escritor espírita e jornalista. Luciano é amigo nosso, de longa data, né? O conhecemos no CELD e ficamos amigos de trocar e-mail, de nos falarmos. E o Luciano, vocês lembram que o Luciano tem aquele livro lá dele com Hermínio Miranda,
Eu Sou Camille Desmoulins. Lembra? Onde é feita uma regressão de memória nele. E foram confirmados vários fatos históricos, muitos dos quais eles nem sabiam. Lembram disso? Sim ou não? Estão ouvindo? Alô? Isso. E a gente vê o Luciano, a gente vê que ele foi um daqueles escritores lá que fomentaram lá a Revolução Francesa, 2, pelos seus escritos, visando lá aquele nobre ideal, liberdade, igualdade e fraternidade. Valeu, Hermes! É sempre bom te ver aqui, hein? E, no entanto, hoje, o Luciano é o quê nessa encarnação? Liberté, fraternité, igualité. Meu francês não é tão bom, mas deve ser mais ou menos isso. E o Luciano hoje, nesta vida, é jornalista e também levanta as pessoas através de quê? Do estudo espírita, né? Do estudo espírita. E assim a gente vai vendo um montão de gente trabalhando por algum dever sagrado. Dona Ivone Pereira tinha sido suicida na outra encarnação. Possivelmente escritora, conhecida. Por que a gente fala isso? Porque quando Dona Ivone esteve no Chico, ele, sem saber de nada sobre ela, fala do Antero de Quental. Que ele estava ali e ele escreveu uma mensagem para ela. E o Antero de Quental diz assim para ela, o Chico diz, olha, está dizendo que quando ocorreu o teu suicídio em Portugal, ele era jovenzinho. E Dona Ivone depois confirmou isso, que ela sabia mais ou menos a época que tinha sido. Então, que era a mesma época do Camilo, e que possivelmente o pai dela, o Ramiro de Guzmán, né, o Charlie, conhecia tanto o Camilo quanto o Antero, possivelmente. Então, se foi um suicídio que ele lembrava, ela era alguém bem conhecida. Então, qual era o dever sagrado também da Dona Ivone? Escrever contra o suicídio. Então, a gente vai tendo assim alguns deveres sagrados, né? Quando você olhar e ver alguém com tarefa, né? Não só trabalho, mas com tarefa, em geral, está imbuído nisso o dever sagrado por conta de erros do passado. Por conta do erro do passado. E isso, a gente tem que fazer uma semeadura diferente daquela que fez.
Aí ele diz aqui: entretanto, bem próximo ao local em que me encurralara, procurando refugiar-me da récua sinistra. Récua é manada, né? De cavalgadura, besta de carga. Aquele amontoado de gente ali que vivia correndo para lá e para cá. De desgraçados que haviam... Destacava-se por fealdade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o ouvido eterno atirando sob as rodas de um trem de ferro, trazendo os perispíritos desfigurados, de-se-ia a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farrapos esvoaçantes, coberto de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas, confusas num emaranhado de golpe sobre golpe, tal que se fotografara naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito. São chamados retalhados, múltiplo cortes. Eu já vi um espírito desse, retalhado. E nunca tinha na memória, já contei isso aqui para alguns de vocês, não tinha na memória nada que me fizesse lembrar de escrever aquelas cicatrizes. Até que passou aquele filme dirigido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo, lembra? Que contava desde a prisão do Cristo até a crucificação. Aquele livro, aquele filme, é baseado numa visão que teve uma freira alemã. Não sei se vocês sabem disso. Então ali mostra algumas cicatrizes. Cicatrizes não, ferimentos. Ferimento no corpo do Cristo. Alô, o som tá ok? RC Mel, tá com som? E tem umas cicatrizes, gente, feitas por alguns chicotes no corpo do Cristo, naquele filme. Então, já quem não está assistindo, quem não assistiu, eu vou contar. Tem alguns ferimentos que cortam a carne, feito por uns chicotes cortantes, que cortam a carne do Cristo e faz como se fossem alguns beiços. Muito feia cicatriz. E esse retalhado, gente, era justamente aquilo que eu queria contar para as pessoas, mas não tinha nada que eu pudesse comparar. Então eram centenas daquelas cicatrizes se cortando uma outra, fazendo uma espécie de retalho, não tinha parâmetro. Então, se vocês virem aquele filme, ou pegue foto na internet, vocês verão. Sofrimento assim cruel, né? Porque é uma morte, embora rápida, mas fica gravado aquele instante, né? Do espírito. E aquilo preso na ideia deles. Então, aqueles múltiplos cortes na carne, vê como o perispírito é sensível, né?
Mesmo depois em que não há mais o raciocínio, né? Que já se morreu, entre aspas. Né? Porque naquele primeiro golpe ali do trem já parte o corpo quase ao meio. E vai partindo ao meio, a um oitavo, a um 16 e assim vai em picadinho, né? Mesmo o corpo já estando morto, o perispírito está ligado a ele e vai sentindo e vai marcando-se enquanto as rodas estiverem passando por aqueles pedaços. E o mais difícil é que depois o espírito fica vendo isso tudo. Então vê como o perispírito é placa sensível, né? Nós ainda não fazemos ideia. Nós ainda não temos a noção, né? De como o perispírito registra tudo. E perispírito é composto de átomos espirituais, né? Concordam? Pela lógica. Sim ou não? Isso. Átomos diferentes. Mas átomo não é matéria. Então, nesse átomo, deve ter ali algum elemento que grava, que registra, que é intimamente ligado ao espírito e que grava. Será que é alguma coisa parecida com os prótons? O nêutron? O elétron? Algum desses que gravam? A mistura dos dois? Dos três? Não sabemos, é só especulação. Né? São reinos da matéria que a gente ainda não conhece muito bem. Já tinham pensado nisso? Como é que o perispírito grava? Nós sabemos que tudo está isso, na memória celular, mas que no fundo composto de átomos, né? Como se dá isso? Vocês conhecem o Alamar, não conhecem? Alamar Regis, da TV Espírita. Ele às vezes é bastante incisivo, né? Quando se trata de combater algumas hipocrisias do movimento espírita. A Jolamar tem uma ideia bastante brilhante, né? Que a gente poderia pôr em prática. Ele falou, por que nós não poderíamos fazer igual Kardec fez? Escrever para um montão de médiuns, um montão de perguntas. Escrevia para o Divaldo, escrevia lá para o Raul Teixeira, escrevia para o
Deixa eu ver. Para aquele menino lá de Uberaba. Escrevia para um montão de médios, né, do Brasil e do mundo, algumas coisas desses conhecimentos de hoje, que não tinha no tempo de Kardec. Não seria nada para atualizar Kardec, né? Mas como o próprio Kardec diz lá na Gênese, né? O Espiritismo não disse a última palavra. E a gente perguntar essas coisas e depois ver a universalidade, né, do conhecimento, a homogeneidade das ideias. A pessoa, a gente perguntar aos espíritos sobre física quântica, sobre átomos perispirituais, sobre clonagem. Mas quando o Alamar falou isso, zilhões de espíritas caíram de pau em cima dele. Mas seria legal, não é? Mas como é que grava, né? Como é que o perispírito consegue fazer isso? Não que a gente fosse escrever um outro livro dos espíritos, né? Complementação de informação à luz dos conhecimentos atuais. Não seria nenhuma quarta revelação, né? Longe disso. Apenas aprofundamento do que se tem. Não imagina. Perguntar sobre algumas doenças e reencarnação. Olha que barato seria. Um montão de gente aí de bom senso. Olha só, não precisa ir longe não, Akanda. Aquele livro do Emmanuel, O Consolador. Não foram quase 300 perguntas que fizeram a Emmanuel? E a gente vê que abrange ciência, filosofia, religião, história. Lembram do Consolador? Foi feito assim. E não é um livro grandioso. Imagina, perguntar Joana de Ângeles, perguntar Dr. Herman. Olha que barato. Mas vamos lá. Isso foi só um adendo, né, para a gente aqui falando do perispírito. Que partículas seriam essas no perispírito que grava, né? Sob o comando do espírito. Aí, ó, aqui a gente vê que é Leon Denis puro, né? Quando fala do envoltório carnal. Esse templo, ó meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como um veículo precioso e eficiente para nos auxiliar na caminhada em busca de gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecido por sofrimentos superlativos, possuído da suprema aflição que atingir possa a alma originada da centelha divina, representando aos olhos pávidos do observador o que o invisível inferior mantém de mais trágicos, mais emocionante e horrível. Então, esses que se atiram sobre as rodas do trem são aqueles que se apresentam mais sofridos, mais trágicos, mais doentios, mais dignos da caridade, de pena.
por conta do modo em que tentou acabar com a vida. Porque é um suicídio, gente, que não deixa dúvida. O Camilo ainda tinha dúvida, lembra? Pô, o tiro que eu dei no ouvido não me matou. O tiro que eu dei no ouvido não me matou. O outro falou, o veneno que eu tomei não acabou comigo. Mas o jogar debaixo do carro, do trem, não resta dúvida nenhuma. Sabe que não vai ter salvação. É uma coisa assim de quem realmente não quer nenhuma chance de socorro naquele momento. Quer acabar com tudo. Então, esses desgraçados horríveis uivavam em lamentação tão dramáticas e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefenso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam. Contagiante a dor nesse momento. Vê que eles não raciocinavam mais. Não era alguém que tivesse mais o poder de raciocinar. No entanto, o poder de influenciação existia pela dor, pelo sofrimento, que muitas das vezes contagia mais do que os atos bons. É muito mais fácil, né? A gente se deixar influenciar por uma cena dolorosa e entrar na irritação, entrar no uivo, nas reclamações, do que numa coisa boa. Não é mesmo? Ouviram a Neidinha chamando para dormir? Então, quem se encontrasse no caminho deles, acabavam sendo contagiados, coparticipantes daquela loucura inconsolável. Aí é que vem a explicação. Pois o terrível gênero do suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalara-lhes tão violenta e profundamente a organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquele que traumatizara a todos, entorpecendo graças à brutalidade, como eu falei, usada até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo jazia incapaz de orientar-se, disperso e confuso em meio ao caos que se formara ao redor de si. De uma vez só, desequilibrou todos os centros nervosos, todos os plexos e todos os centros de forças, ou chakras, como dizia os orientais, né? Mas nós espíritas falamos centro de força.
de uma vez só. Deu um tiro lá no ouvido. Atingiu só aquele centro de força ali ligado à audição, ao pensamento. Tomou o veneno. Atingiu lá aquele centro de força ligado à deglutição, né, ao faringe. Se enforcou, atingiu ali os centros de força ligados à respiração, à deglutição. Agora jogou debaixo do trem. Atingiu qual centro de força? De uma vez só. Todos, né? Todos. Brutalidade sem saída. Por isso quero os mais sofridos. Então, nós vamos parando por aqui, até os pequenos. Até aqueles que não são descritos, mas que a acupuntura conhece, né? Os orientais conhecem. Voa, né? A gente tem que dar um aulão aí um dia desse aí, vamos ver. Estou passando a palavra aí a quem vai fazer a prece e depois a mensagem, ok? Levanta a mãozinha. Sobrinha Jana, você está com a responsabilidade da mensagem também. Olá, gente, boa noite. Como é que tá o som? Tá ok o som? Ai, graças a Deus. Desencantou meu microfone. Então tá. Vamos lá então, nesse momento. Vamos pensar em Jesus. Vamos agradecer a todos os amigos espirituais que estiveram conosco, que nos trouxeram através do Tio Mário esses esclarecimentos, esses entendimentos, para compreendermos melhor a nossa caminhada, a nossa jornada, pedindo a eles que envolvam todos os nossos irmãos que partiram dessa vida através do suicídio, que envolva aqueles que nesse momento possam estar pensando em cometer esse ato, que eles repensem, que eles sejam envolvidos pelas vibrações dos amigos espirituais, de Dona Ivone Pereira, desses amigos que amparam a todos aqueles que partem aqui nessa situação. Que nós possamos a cada dia ajudá-los um pouco mais e compreendermos, Senhor, melhor a vida através dos ensinamentos desse grandioso livro. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vou colocar então aqui, tá? A mensagem. Quantas vezes a criatura humana reclama dos acontecimentos que a envolvem, fazendo-a passar por situações que não desejara e, ao reclamar das mesmas, diz-se perseguida por fatalidades ou por situações que ela não sabe definir, mas que certamente não foram escolhidas por ela. A fatalidade, diz ela, me persegue. Sou vítima de acontecimentos inesperados quase sempre, e Deus parece que não vê este processo contínuo de perseguição que me leva às angústias e desesperos próprios de quem sofre.
Entretanto, caros irmãos, aí está a doutrina espírita, que nos mostra que, em verdade, todos nós só temos aquilo que plantamos em vidas anteriores ou numa mesma vida, quando a lei decide cobrar cedo aquilo que a criatura fez de errado. E o que é que a criatura pode ter feito de errado para merecer um castigo séculos depois? Disse que um erro também se mede pela sua intensidade. Direi que muitas vezes o sentimento da criatura provoca uma extensão prolongada daquilo que ela comete. Um momento de raiva passageiro não tem o mesmo peso de um momento em que a raiva faz com que uma criatura elabore um modo de prejudicar aquele de quem não gosta. Um instante de irreflexão pode fazer com que alguém cometa um crime. E é um crime, mas é diferente daquele que elabora detalhes de um crime a ser cometido. Assim, muitos de nós passamos por situações que claramente está demonstrado que é o resultado de vidas anteriores. Nada fizemos por merecer na presente existência. Só nos resta pensar em vidas passadas. Alguns dirão que isto é muito fácil de ser explicado e procurarão nas raízes psicológicas das atitudes da criatura as respostas tão esperadas, tão observadas, e pode haver realmente, por parte de pessoas que sofrem, as marcas psicológicas de coisas que ela passou. Mas não será isso também um sinal de débito desse tal espírito? Ele que sofre as marcas psicológicas de uma educação errada, de uma companhia infeliz, não terá, por sua vez, feito o mesmo com o filho ou com a companheira em vidas anteriores? Certamente que sim. E reitero de que a doutrina espírita, orientando-nos sobre esta vida, tira do homem a desculpa e, ao contrário, transfere para ele toda a carga emocional da visão dos erros cometidos. Meus irmãos, estudemos muito para ver que tudo aquilo que vemos atualmente passar entre nós ou na sociedade é algo de triste, mas que estamos por merecer. E se temos o conhecimento doutrinário preciso, façamos o limite das nossas possibilidades, todas as coisas acertadamente, de modo que no futuro estejamos pelo menos libertos de culpas transcendentais. Cada dia é o momento de fazer-se alguma coisa. Cada hora é um tempo multiplicado. Os anos refletem o resultado das nossas decisões. Ao estar
ao estarmos perto das grandes análises de comportamento, podemos dizer a nós mesmos se agimos ou não corretamente. Busquemos Jesus uma vez mais. Endireitai vossas veredas. Caminhai sempre pelo bem. Amai ao próximo. Fazei o bem, todo o bem possível. São palavras de alguém que bem conhece a lei de causa e efeito. Façamos o mesmo agora com a doutrina espírita, já que esquecemos daquilo que a doutrina cristã nos ensinou. Endireitemos todas as nossas veredas e caminhemos em paz ao encontro futuro da luz de Deus. Que Ele nos ajude, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Antônio Verqueiro.